Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Paramos ontem no, na tabela de cálculos. Hoje eu passei boa parte do dia fazendo alterações, tá? Então, e até já vou explicar para vocês porque que só agora, no final da tarde, eu postei aquele projeto. Aquele projeto é um projeto novo que eu já estava fazendo o hidráulico dele. Eu sabia que ia fazer o elétrico. Tá? É um condomínio bem grande, bem interessante. A gente vai tratar sobre ele mais tarde. Mas eu precisava da autorização do proprietário para postar e usar ele como material de instrução. Ele autorizou perfeitamente, não tem problema nenhum, tá? Mas eu não podia fazer isso antes dele autorizar. O bom que é o que vai acontecer, vocês vão trabalhar comigo fazendo um projeto real, que vai ser construído, porque a obra já começou, tá? Então, no caso, a prefeitura lá da área de Aldeia, se eu não me engano, ali é Camaragibe, ele não exige o projeto elétrico para aprovação na prefeitura, tá bom? Então, por isso que eu postei tarde para vocês. Pessoal, voltando aqui à nossa planilha, como eu disse, eu fiz algumas alterações com o objetivo de simplificar para vocês, tá? E vamos entender aqui uma situação. Pessoal, lembrando da NBR, da nossa norma, a NBR 5410, que ela estabelece o seguinte, que a potência das lâmpadas é dada em VA, em 100 VA e 60 VA. E as tomadas de 100 VA, tá? Ou 600 VA, dependendo da situação. Para simplificar a nossa operação, pessoal, eu estou convertendo direto de VA para watt, como se o fator fosse 1, o fator de potência. Porque a norma estabelece o seguinte, é no mínimo 100 VA e no mínimo 600 VA. Se eu te for fazer as contas, exatamente, se eu tenho uma tomada de 100 VA, eu vou dividir por 0,8, tá? Que seria o fator de potência médio. Eu iria... Opa, errei, pessoal. 100 vezes 0,8, não dividido. Eu trabalharia com 80, tá? 80 watts. Mas como a norma diz mínimo, prefiro arredondar para mais. Inclusive, eu passo a ter mais sobra. E se fosse a de 600, eu multiplico por 0,8. Eu trabalharia com 480. Então, os 600 eu estou a mais, sim. Tá? 600 eu estou passando, eu estou convertendo como se o fator de potência fosse 1. Mas a norma me ampara a fazer isso. Quando eu me deparar com uma situação que eu estou vendo que está apertado, como aquele jogo que a gente fez ontem, tira uma tomada aqui para o circuito não ser 4 milímetros, eu posso usar o fator de demanda, ou melhor, desculpa, o fator de potência e fazer a conversão de VA para watts. E eu estaria tranquilo. Tá? É somente para facilitar as contas. Estão entendendo, pessoal? Confirma aí para mim, por favor. Mais ou menos. Mais ou menos? Vamos lá. Se a conversão, tá, de VA para watts, eu pego a potência em VA e multiplico pelo fator de potência. Então, se eu tenho 100 VA, eu multiplico pelo fator de potência. Vamos lá. O fator de potência médio da CELP é 0,92, é o que ela aceita. Abaixo disso aqui, tá? Ela começa a multar. Então, 0,92.
Mas comumente, se você pesquisar na internet, faz a conversão por 0,8 de VA para watts. Então, eu pego os 100 VA e multiplico por 0,8. Eu tenho 80 watts. Se eu quero fazer a operação contrária agora, 80 watts dividido por 0,8, eu tenho os 100 VA. Do triângulo de potência, pessoal, ativo, reativo, aparente. Tá? Se eu tenho a potência ativa e quero chegar na aparente, eu divido pelo fator de potência. Se eu tenho ao fazer o processo contrário, se eu tenho a aparente e quero chegar na ativa, eu tenho que multiplicar. Acho que eu não cheguei a abrir o arquivo aqui, mas vamos lá. A gente voltar para o triângulo de potência aqui. Aqui, pessoal. Vamos relembrar. Deixa a imagem entrar aqui ainda. O computador deu uma travada aqui. Pronto, entrou. Então, pessoal, meu triângulo de potência. Se eu tenho uma potência aparente, vamos dizer que ela é 100 VA, e eu tenho, então, uma potência ativa, e eu tenho um desperdício, que é a reativa. Tá? Então, se eu tenho 100 e o meu fator de potência é 0,8, então eu pego 100, se eu quero, eu estou no VA, tá? Eu estou em cima, VA. Se eu tenho 100 VA e multiplico por 0,8, eu tenho 80 watts. Se eu tenho 600 e multiplico por 0,8, eu tenho 480 watts. Eu estou fazendo simplesmente a conversão de VA para watts, de aparente para ativa. Tá? Considerando que eu tenho 20% de perda da reativa. Se o fator de potência fosse 0,92, então 100 multiplicado por 0,92, 92, eu teria 92 watts. A de 600 multiplicado por 0,92, 552. A gente está fazendo uma conversão usando em vez de 100 VA, usando 100 watts. Por quê? Porque a norma me permite fazer isso. Porque a norma diz que o ponto de tomada será no mínimo de 100 VA ou no mínimo de 600 VA. Então, para facilitar as contas, eu arredondo de 100 VA para 100 watts e de 600 VA para 600 watts. Eu estou fazendo um arredondamento porque a norma permite. Ah, eu não quero fazer o arredondamento. Então, pronto, eu vou utilizar 92 e 552. Ou, se for utilizar outros cálculos que tem pela internet, eu vou utilizar o fator de potência de 0,8. Tá? Então, eu acho que só iria complicar a situação nossa. Então, a iluminação, nós fizemos simplesmente a soma de watts. E aqui nós convertemos cada 100 VA em 100 watts direto. E aqui convertemos 600 VA para 600 watts e 100 VA para 100 watts. Depois os outros equipamentos já vem tudo em watts. É porque é o seguinte, pessoal,
Hoje em dia, todo equipamento elétrico, ele vem em watts, ele não vem em VA. Aí eu fico com uma tabela calculando metade em VA e metade em watts. Isso vai criar uma confusão, tá? Pronto, pessoal. Essa primeira parte aqui nós já tínhamos visto ontem, ok. Aqui a segunda, eu fiz uma retificação. Em vez de ser os números que são empregados na norma da CELP, eu mudei para os termos. Iluminação, Mastug, eletrodoméstico em geral, chuveiro, ar-condicionado, bombas e banheiras de hidromassagem. Iluminação Mastug, a potência aqui está em watts. Olha aqui em cima. Potência watts. Aqui nada mais é do que a soma dos dois circuitos de iluminação mais os dois circuitos de tomada. Certo? Então, essa soma deu 5.945. Eletrodoméstico, aqui, coloquei o portão automático com interfone, que está misturado. Tá? Porque se fosse fazer a consulta para motores, aí já seria um pouco mais complicado, que ela tem motor monofásico e motor trifásico, tá? E aí já poderia gerar mais confusão. Mas, de todo jeito, o fator de demanda ia ser o mesmo. Então, tá aqui. Chuveiro, nós só temos um chuveiro, 6.600. Ar-condicionado, tá? Nós só temos um ar-condicionado, 1.400. A bomba ou banheira de hidromassagem, nós só temos uma bomba de recalque, 400 watts. Feito isso, para que a gente determine o fator de demanda, que são esses índices que estão aqui, ó, pessoal. No caso, norma da CELP, iluminação e tomadas de uso geral. Vejam que aqui, ó, ela está falando de VA, kVA. Então, kVA, 1.000 volt-ampere, tá? Então, está falando de VA. Eu tenho que converter, então, de watts para VA. E qual é o fator de demanda, fator de potência, perdão, que a norma que a CELP utiliza? Ele utiliza em média 0,92. Eu acho que o Eric não está presente ainda. A norma também, aí você vai dizer, não, chuveiro, o fator de potência é 1. Realmente, tá? Eu teria 92, 1, aí seria 92, 92, então poderia ter variações. A própria norma da CELP diz o seguinte, olha aqui o parágrafo 1º. Para a simplificação dos cálculos, deve ser considerado o fator de potência unitário no cálculo da demanda dos eletrodomésticos. Então, eu posso utilizar um só de média, como ela está estabelecendo aqui. Então, a gente vai colocar 0,92. 5.945 dividido por 0,92, vamos pegar a calculadora. 5.945 dividido por 0,92, 6.461,9, então arredondando 6.462. Se eu fizer com os 400 dividido por 0,92, 434, 435, tá? E assim por diante. Vejam, pessoal, para entender facilmente aqui, tá? Presta atenção. Vamos voltar lá para a nossa... Vejam, vamos analisar. Isso aqui é um triângulo retângulo, ou seja, aqui é um ângulo de 90 graus. Essa reta aqui, a hipotenusa, ela é maior do que essa lateral? Com certeza, tá? Se eu tenho um cateto e tenho outro cateto, então com certeza essa hipotenusa é maior do que essa aqui. Pessoal, só para lembrar o cálculo, a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos
é igual à hipotenusa. Se eu tenho um ângulo 3, 4, tá? Eu tenho um ângulo que a lateral é 3, a outra é 4. Então, 3 a segunda, 9. Tá? 4, a segunda, 16. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, daria 3, 4 e aqui vai dar 5. Então, com certeza, a aparente é maior do que a ativa. Se eu tenho um fator de potência menor do que 1. Se for 1, ou seja, a reativa desaparece e a aparente é igual à ativa. Vai ser exatamente igual. Então, raciocinando que a potência em watts é menor do que a potência em VA, então vejam, se VA é maior do que o watts. Acabou. VA é maior do que o watts. Então, eu vou dividir, toda vez que eu pego um número qualquer e divido por uma fração de número, ele aumenta o resultado. E se eu quero fazer agora a operação contrária, em vez de dividir, eu multiplico. Se eu pegar aqui, ó, 6.462 e multiplico por 0,92, 5.945,04. Por que deu 0,4 de diferença? Porque 6.462 está arredondado. Ele vinha uma dízima periódica. Tá? Então, se eu estou saindo de potência para VA, eu divido. Se é de VA para potência, ou melhor, se eu estou saindo de watts para VA, eu divido. Se eu estou saindo de VA para watts, eu multiplico. Isso é operação matemática, gente. Tá? Então, cheguei às potências em cima do fator de potência. A potência em VA. Agora eu vou utilizar o quê? O fator de demanda. Pessoal, vocês estão muito calados. Quando eu estou falando assim, parece que não tem ninguém ouvindo. Não. Tranquilo, tranquilo. Todo mundo está só acompanhando, pessoal? Tranquilo. Responde aí, que eu saber se vocês estão vivos. Tranquilo, Augusto. Beleza. Sim, tá acompanhando. Pronto. Então vamos continuar. Agora, pessoal, que a gente já chegou na conversão. Olha, vamos voltar aqui para entender aqui de novo. Eu fiz os meus cálculos todos em watts. Eu agora vou somar os grupos para chegar aqui, ó. Vamos só tirar uma prova. Fazer aqui, ó. Antes disso, tá? Soma de todas as potências aqui. Vocês têm que conferir isso, porque às vezes esquece, viu? Você pula um item. Olha, do circuito 1 ao circuito 8. Deu 14.745 watts. Vou entrar de novo agora com soma. Tá? Eu vou somar aqui, ó. 14.745. Ou seja, eu não esqueci nenhum circuito. Aqui é pouco provável de esquecer, viu? Porque são pouquinhos. Agora você imagine, eu tenho um quadro com uns 20, 25 circuitos para 30. É fácil esquecer, viu? Então sempre confiram se a soma aqui está batendo com essa soma daqui. Ok? Pronto. Convertemos, jogamos fator de potência e convertemos de watts para VA. Fechado, né? Ó, essa soma aqui tem que dar bem maior do que isso aqui, porque nós estamos falando de agora de VA. Ó, saiu de 14.745 para 16.027. Tá? Então, VA vai ser maior do que o watts. Feito isso, vamos usar o fator de demanda. Qual é o fator de demanda para iluminação Mastug? Vamos na tabela da CELP. Iluminação e tomadas de uso geral. Aí ela aqui está falando, para auditórios, para bancos, é tudo 100%, tá vendo? Mas chega aqui, ó, residências isoladas. Aqui ele vai pela carga instalada. Qual foi a nossa carga em VA? Por isso que eu precisava converter de watts para VA.
Então, qual foi a nossa carga instalada? 6.462. Ótimo. 6.462, vamos olhar na tabela. De 6 a 7.000, que aqui é KVA. Vamos usar o fator de demanda de 0,60. Então, volto lá, preencho 0,6. Eletrodomésticos em geral. Só temos um eletrodoméstico em geral. Vamos consultar a segunda tabela. Demanda por eletrodomésticos em geral. Se tem um único, fator 100%. Se fosse 2, 100%. 3 aí que vai caindo, ó. Então, 100%. Voltamos na tabela. 100% é igual a 1. Para efeito de conta, 1. Tá? Chuveiro. Só temos... Chuveiro, nós só temos um, pessoal. Tá? Chuveiro, um só. 7.174 watts. O VA, perdão. Vamos na tabela. Chuveiros. Tá? Acima de 3.500 watts, ou 3,5 kW. Só tem um, 100%. Se eu tivesse 2 chuveiros, já caía para 65. Tá? Eu iria lançar 0,65. Mas como é 100%, só tem um, 100%. Então, lanço como 1. Lancei como 1. Ar-condicionado, só tem um também. Vamos na tabela. Ar-condicionados, só tem de 1 até 10 ar-condicionados. O fator de demanda é de 100%, ou seja, 1. Só tenho um ar-condicionado, e se eu tivesse até 10, ainda seria 100%. 1. Bombas e banheiras de hidromassagem. Eu tenho uma bomba de recalque. Estou no último item. Bombas e banheiras de hidromassagem. Um aparelho, 100%. 100%. Tá? Com isso, eu agora, veja, eu estou em VA e quero a nossa potência utilizada. Porque, vejam, isso aqui dava... Se eu não usar o fator de demanda... Tá, vou fazer essa conta aqui de novo, tá, pessoal? 16.000 já dava trifásico. Mas como eu uso o fator de demanda, vai dar 13.442. 13.000 é menos de 15. Então, isso aqui é monofásico. Tá? Deu monofásico o nosso circuito. Então, usa-se o fator de demanda para isso. Se eu pegar a potência aqui em VA e multiplicar por 0,60, tá? Vai dar esse resultado. Vamos pegar a calculadora. 6.462 vezes 0,6. 3.877. Estava 20, mas é porque ali a casa decimal, aqui o Excel já, mesmo que ele não mostre a casa decimal, mas ele faz o cálculo em cima de todas as casas decimais. Por isso que aqui deu cravado e aqui deu decimal. Tá? Então, ó, mesma operação. Esse multiplicado por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Ok? Agora, essa próxima parte aqui é o somatório de todas as potências em VA. Então, aqui, ó, no somei aqui deu 13.442. Olha ele aqui. Agora, pessoal, vejam, estamos trabalhando em VA. Tá? Voltando aqui, ó, estamos trabalhando aqui. A gente começou trabalhando em ativa, que era o watts, e passamos a trabalhar em aparente. Agora, eu vou precisar mudar novamente o resultado final de aparente para watts. Por quê? A tabela, no caso da CELP, ela fala em watts. Até 15 kW, ou seja, até 15.000 watts,
monofásico. Tá? Monofásico. Passou de 15 mil até 75 mil, trifásico. Passou de 75 mil watts, é subestação. Aí tem que fazer projeto com subestação, e aí a conversa é outra. Tá? Eu preciso de um transformador, vai entrar média tensão, tá? E vai converter para baixa tensão. Então, você vai ter que montar uma subestação. Então, vejam, aqui já é o watts. Então, eu preciso converter novamente o meu VA em watts. Então, se eu tenho VA e quero converter para watts, estou usando 0,92, que é o fator de potência, eu multiplico esse por esse e dá esse aqui. Pronto. Acabou, por enquanto acabou o cálculo, deu 12.367. Feito isso, eu vou agora... Espera aí, é monofásico ou é trifásico? Deu menos de 15 mil, é mono. Pronto, já sei. Monofásico, 220 volts. Certo? A corrente agora vai ser a minha potência em watts dividido por 220. Tá aqui, ó. 12.637 dividido por 220 dá 56,2 amperes. Eu já tenho a minha corrente. Tá. Agora eu preciso saber qual é a bitola do condutor, qual é o disjuntor. Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar na tabela da CELP. Em cima da minha potência em watts, 12.367. Venho aqui na tabela. Opa, de 10 a 15 mil, 12 mil está no meio, certo? Então, cabo 16 milímetros, disjuntor de 70 amperes, disjuntor máximo. Você pode colocar o máximo, sem problema. Tá? E aqui os eletrodutos vão ser de 25, ou seja, de 1 polegada, que é o eletroduto que vai usar, que a gente vai voltar no projeto e preencher isso. Lembra que eu disse que depois de feita a planilha, que a gente volta para o projeto? Então, pronto, ó, 16 milímetros, 70 amperes. Cabo de 16 milímetros, disjuntor de 70 amperes. O DPS a gente já sabe que aqui na região do Nordeste, aqui um de 45 kA é o suficiente. No caso do Eric, que é de São Paulo, tá? Tem que olhar qual é o DPS utilizado normalmente lá. Pronto, pessoal. Está feita a nossa planilha de cálculos, revisada, tá? Conferida em detalhes, que é para não... E de maneira que ficasse mais fácil para vocês. No caso Porque eu faço essas contas, a maioria delas já estavam subentendidos dentro do projeto. Aqui não, eu procurei destrinchar parte a parte para vocês poderem fazer os cálculos. Ô Augusto, Sim. depois tu vai fazer outra planilha para tirar as dúvidas, preencher outras no caso, né? Uma, duas Vamos, vezes. cada projeto que a gente fizer, a gente vai preencher a planilha. Porque vai tirar as dúvidas, né? Sim. Essa aqui Essa é foi a só mais que vocês mais vão ter dúvida, porque é a primeira. Mas a Não, partir daí, é só preencher dados. com certeza, todo mundo teve alguma dúvida aí. Mas quando tiver a segunda sim. ou a terceira, já melhora, né? Olha, eu tive dúvidas para deixar isso pronto para vocês hoje, mudar o meu jeito de fazer, onde os cálculos já estavam subentendidos. Por exemplo, quando eu fazia a conversão, eu não somava aqui a potência em watts, eu já somava em watts, já multiplicava pelo fator de potência e já dava o resultado em VA. Foi o jeito que a gente fez ontem. Mas, com certeza, Eu já a noção saía já de teve. watts para VA logo direto. Para vocês é mais complicado, então eu reajustei a planilha para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá bom? E vão ter, não se preocupem não que vai ter, mas vai fazer isso tantas vezes que vai se acostumar a isso. Aqui é matemática, pessoal, é só vocês anotarem na planilha, fazer a conta, ó. Para chegar nisso aqui, eu divido esse por esse e chega aqui, faz uma anotação, ó. Tá? Um inverso do outro, né? Do outro. Um multiplica, outro divide. Um multiplica, outro divide. Nesse caso aqui, para aumentar, eu divido, para diminuir, que é o caso aqui, ó, eu multiplico. Toda vez que eu divido um número inteiro por uma fração,
eu aumento o resultado. Toda vez que eu multiplico um número inteiro por uma fração, eu diminuo o resultado. Tá? Então aqui é matemática. Pronto, pessoal, fechamos. Então nós já sabemos qual é o nosso condutor. Se sabemos qual é o nosso condutor, que é 16 milímetros, a tabela está dizendo que o eletroduto é o de 25, que seria 1 polegada, mas se colocar 1 polegada vai ser difícil de passar, tá? Porque esses cabos são duros. Então nós vamos voltar agora para o nosso projeto elétrico, que agora nós temos que colocar simplesmente a identificação do eletroduto aqui, ó. Tá? Porque todos os outros, vamos olhar a nossa tabela. Olha aqui a segunda observação. Os eletrodutos que não tiverem a bitola identificada no circuito terão um diâmetro de 3/4. Ou seja, todo o restante é 3/4. Tá? Então, nós não precisamos identificar. Vamos pegar agora identificação de bitola. Deixa eu achar uma aqui, tá, pessoal? Pronto. Opa, faltou uma coisa importantíssima no nosso projeto, pessoal. Importantíssima. Cadê o aterramento? Para não criar confusão aqui, tá? Vou colocar, olha, pedia 1 polegada, né? Vamos colocar 1 e 1/4 de polegada. Mas não coloquem aqui nesse ponto aqui, não. Vamos colocar aqui mais para frente. Diâmetro 1 e 1/4. Não fizemos o aterramento, tem que colocar o aterramento aqui. Acabou passando percebido. Aqui ele vai misturar. Aqui ele não tem espaço. O melhor lugar para esse aterramento entrar é aqui na garagem. Ou então a gente pode colocar aqui mesmo. Vai criar um pouco de confusão a sobreposição aqui, mas não tem problema não. Vou tirar essa informação daqui, apagar ela. Não, olha, o aterramento. Aqui o terra é de 16 milímetros. E nós fazemos uma ligaçãozinha aqui, ó. Então copiem isso aí, pessoal. São 3 hastes de aterramento, uma haste, duas, três, interligadas entre elas pelo cabeamento, tá? São 3 hastes de aterramento de 2,40 por 5/8.
Copiaram? Quem? Ô, Gustavo, o conduleto, você deixou em que local? A espessura do conduleto? Aqui, no canto. Mas ainda falta identificar mais coisa aqui ainda. Falta fazer a identificação dos circuitos que vão entrar aqui. Que como eu mostrei o aterramento, acabei. Não, aí é besteira demais. Se a gente quiser engrossar um pouquinho a linha para destacar o conduleto ou alguma coisa, pode ser ou não? Meio besteira, viu? Porque a informação você já vai mostrar ela todinha aqui. Se quiser fazer, o Pelo ruim é comando que edit, né? a informação. Ó, aqui foi para um trifásico que estava feito, tá? Então eu tenho fase, neutro e terra, tá? (16.0 milímetros). Dá para eu colocar aqui também. Tá? Formando que veio até a caixa e da caixa seguiu para o quadro disjuntor cabo 16 milímetros. A bitola do eletroduto, isso aqui é o diâmetro, né? É igual a 1 1/4 de polegada. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para baixo, que é para entrada de VDI. Como no caso ele vai ficar com uma outra cor, aqui ele vai ser impresso em vermelho, fica bem evidente que é referente ao outro cabeamento, ao cabeamento de VDI, de entrada de VDI. Então foi isso por isso que eu disse para vocês, que essa parte aqui a gente só preenche depois que faz os cálculos. Vai colocar essa Que bitola até também a no gente cabo do disjuntor? Hã? Vai querer identificar também na outra parte, perto do disjuntor, ou só aqui mesmo, esse cabo 16? Aqui, não precisa chegar lá não. Aqui a gente já identificou, ó. Senão aqui Ah, para sim, frente tem sim. muito, aqui vai Ah, tumultuar demais. eu tinha visto esse outro aí Em mesmo. um trecho, em um trecho desse setor aí, eu tenho que colocar. Se ele está no início, está no meio, vai estar no final. Se a gente quiser fazer até um complemento aqui para que não haja erros,
Como essa distância aqui é bem excessiva, era interessante que mais ou menos aqui no meio a gente colocar outras caixas. Tá? Que aí ele sabe que ir fazer essa ligação assim. Só para que o eletricista esteja ciente do que é para ele fazer. Para deixar uma caixa no meio, porque a distância aqui é grande. Principalmente para a parte de VDI, que é uma coisa que muda muito. Que esse eletroduto aqui, ó, ele tem 11 metros de distância. É uma distância considerável. Então, deixa uma outra caixa aqui no meio, só por precaução. Quando a gente puder seguir, pessoal, me avisem. Quem já acabou e está fazendo no papel, já pegue os modelos que a gente que tem de disjuntor, o diagrama de disjuntores. Nós temos o monofásico. Procura o que é monofásico, que nós vamos usar ele de modelo, e já pega em folha para fazer um daquele, tá? Só que a gente vai fazendo aqui aos poucos aqui durante o desenho, fazendo a correção para que vocês possam fazer. Vocês precisam fazer o diagrama de disjuntores. É melhor, Edvânio. Quem pode fazer no CAD, muito melhor. Ah, um outro detalhe. Planta de pontos, não. Tá? Eu sei que de vocês aí praticamente, para manter a escala de 1 para 50, não, ele não imprimiu escala aqui embaixo, ó, mas vocês estão vendo, então é para colocar. Tá? Aqui vai ser projeto elétrico, escala 1/50. Um projeto pequeno dá para colocar na escala de 1 por 50. Não, senão não vai, senão na hora de imprimir, deixa eu ver, deixa eu pensar, pessoal. Deixa 1 por 50 mesmo. Normalmente projeto elétrico a gente faz de 1 por 75. Mas se usa 1 por 75 porque o projeto é maior. Aí senão vai ocupar muito, vai ficar folhas muito grandes para ser utilizada, tá? Mas como esse projeto é pequeno, dá para deixar na escala de 1 para 50 assim, sem problema. Ô Augusto, licença. Essa caixa, no lado esquerdo do aterramento, próximo ao padrão CELP, ela significa o quê? Essa com contorno azul. É aqui, é só uma representação, porque na verdade vai ser um eletroduto que virá pelo poste. Não tem a bengala de entrada de energia? Do lado dessa bengala vai ter que criar outra bengala, que é para entrada de telefonia, de internet. Aí eu tenho que colocar uma caixa só para fazer a representação, para dizer que tem um ponto de entrada. Aí o eletricista, quando vê isso, ele vai, não, é no poste. Aí ele vai e monta no poste o ponto de entrada, tá? Porque a gente no nosso tipo de projeto agora, como é um projeto abaixo de 50 quilowatts de carga instalada, tá? Não precisamos apresentar o projeto para a CELP. Se não precisamos apresentar o projeto, não precisamos fazer o PDE, que é o ponto de entrega, que é o desenho do poste, do padrão de entrada, detalhamento no muro, como vai ser tudo. Aí não precisamos fazer isso. Depois eu mostro para vocês um PDE.
Ô, professor, nessa caixa de aterramento aí, não teria uma caixinha de passagem, não, professor? Assim, próximo ali à ligação. E desse pontinho aqui ligando aqui, ó, o eletricista vai entender que já tá. Acho que não precisa, não. Se quiser colocar, tudo bem. Você pode colocar aqui. Porque Eu tava assim, ele jogaria essa aqui o mais próximo possível. Entraria pela a caixa principal daqui, ó. Ou ele põe uma caixa para fazer, porque ele vai ser forçado a fazer em algum ponto. Tá? Não tem jeito, ele vai ter que fazer. Essa próxima aí. Pode puxar para essa próxima caixa aqui. Ô, pessoal, ó. Lembram da história que a gente falou de que uma haste de aterramento foi até o Diego quem disse? Tá? O dia que disse que tem o vizinho dele que colocou a haste de aterramento aqui, junto com a haste da... Ó, vamos fazer o seguinte. Isso aqui está uma distância pequena. Projeto é assim, gente. Você faz, acha que está certo naquele ponto, de repente já não está mais, tá? Vamos mover ele mais para próximo da casa. Porque ele até entraria agora até por essa caixa aí, ó. Por quê? Aqui na frente vai ter uma haste de aterramento da CELP. E se ele não tiver essa distância aqui, uma anula a outra. Como eu disse para vocês antes, pessoal, essa casa não existe, esse projeto elétrico não existe, tá? Então a gente está fazendo ele do zero. Igual o projeto que a gente vai começar agora, tá? Ele não existe, mas vai existir. Então pronto, que a gente até falou da caixa de passagem, estaria resolvido e a gente já passou dos 2,40 metros de distância de uma haste para outra aqui. Aí estaria resolvido esse problema. Sim. Não entendi nada. Não, disse que resolveu, ficou melhor, assim. Realmente, Pronto, né? tem que prestar atenção quando fica perto para do lado da seta, realmente vai anular um ao outro mesmo. Realmente, ficou melhor. Beleza. Pronto, pessoal. Fizeram a correção aqui do nome para projeto elétrico. Já. O nosso projeto elétrico está todo pronto. O que poderia ter ainda mais aqui, se quisesse fazer mais alguma coisa, gente? Era umas arandelas aqui no muro, ó. Um aqui, duas aqui, tá? Talvez uma no canto aqui da parede realmente. Somente para, como eu costumo dizer na brincadeira, frufruzice, tá? Para ficar mais bonitinho o negócio. Mas fora isso, o nosso projeto aqui está pronto. Essa parte. Vamos agora para o diagrama de disjuntores, tá? Vou mostrar para vocês aqui como eu costumo fazer aqui. Vou para a minha planilha de Excel. Vou marcar a planilha propriamente dita. Vejam, pessoal, tem uma observação aqui para fazer. Tá vendo que não tem aqui, eu não estou exibindo a grade normal? Vou mostrar aqui para vocês. Linha de grade.
Não sei se vocês estão vendo aí a linha de grade, tá? Eu excluo a linha de grade, então ela não fica aparente, e marco somente a tabela. Ctrl C para copiar. E venho para o meu projeto. E dentro do projeto, saio de cima do projeto principal, ó, Ctrl V. Ok. Nossa, que bagunça. Ctrl V de novo. Pronto, agora. Isso aqui já está. Vou botar um scale aqui para 0,034, se eu não me engano, é isso. Até parar aqui de baixo que é para fazer uma comparação. O tamanho da fonte que eu estou usando tem que ser mais ou menos o tamanho da fonte do meu texto. Está mais ou menos compatível. Pronto. A minha tabela já foi copiada para cá. Agora nós vamos fazer o diagrama de disjuntores. Isso aqui é um bifásico, trifásico. Pronto, a gente pode usar isso aqui. Então, vou copiar isso aqui para cima. Copiar para cá, onde está ficar tudo junto do projeto propriamente dito. Vou mover aqui para perto. Poder fazer as identificações. Vamos lá. Eu tenho quantos circuitos? 8. Aqui eu só vou até o 5 e depois o reserva. Já vamos olhar quantos disjuntores eu preciso. Reserva. 7 a 12. Tenho 8 disjuntores. 8 circuitos. De 7 a 12 eu preciso de 3. Então eu vou ter que ter 3 disjuntores reserva. Pronto. Então já vou dar um stretch nisso aqui. Já vou colocar mais um reserva, que vai ser... Se eu tenho 8, esse vai ser o 9. 10 e 11. Vou ter que acrescentar mais 3. Só abrir espaço para 2. Errei nas minhas contas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e 8. Como é monofásico, tudo é A, tá? A. Se ele fosse trifásico, aí seria A, B, C. Estaria variando. Ok? Agora, eu vou fazer o quê? Qual é o que tem dentro desse, ou melhor, qual é a área
compreendida? Qual é a área abrangida pelo circuito? Então, eu venho aqui, ó, no meu caso, na planilha, copio o circuito 1. Pronto, circuito 1 já está identificado o que é. Vou para o 2. Circuito 3. Vocês ficam calados demais desse jeito, eu fico até com medo, viu? Não, falta só a atenção. Pode. Tô entendendo aqui, pode continuar. Circuito 4. Não, circuito 5. Circuito 5. Circuito 6. Aí, pessoal, que o meu circuito 6. Agora eu me perdi. Circuito 6 é o chuveiro. Circuito 6, chuveiro. Circuito 7, portão automático, interfone. E circuito 8, bomba de recalque. Agora vamos ver a potência dos circuitos. Circuito 1 tem 510. Circuito 2, 235. Três mil e 3.300. Mil e 3.300. Vamos lá, mais fácil. Novecentos. 3.300. Ar-condicionado é o de 1.400. Chuveiro. Colocamos um de 6.600. Acho que é 400 e 400, né? Tem que ficar exatamente os valores que estavam na planilha de cálculo, tá, pessoal? Não pode errar. Marcamos todos os circuitos. Já identificamos, ó, identificamos a numeração, identificamos qual área que eles, a área de abrangência deles, delimitamos a potência de cada circuito e agora vamos olhar. Neutro, fase terra, neutro, fase terra. Então, circuito 1 é 1,5, circuito 2, 1,5 também. Circuito 3, 2,5, circuito 4, 2,5. Circuito 5 do ar-condicionado foi 2,5 também.
Circuito 6, chuveiro, foi 6 milímetros. Circuito 7, portão, 2,5. Bomba, 2,5 também. Aqui é o posicionamento do DR. Esse DR temos que mudar ele de posição. Esse bicho não é aqui. Tem DR no circuito 3 e no circuito 4. Então, 3 e 4. Vamos olhar agora quais são os disjuntores. 10, 10, 16, 20. C10, C10. C16. O outro foi C20. Depois do C20, C16, B32 e 10, 10. C16, B32. Até... E deixa os reservas tudo de 20. O DR são de 25. São todos monofásicos, é um tracinho só, ó. Mono, 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 mono. O nosso disjuntor é de 70 amperes, mas ele é monofásico. Aqui tem um trifásico no meu modelo. E DPS, vou colocar aqui, ó, fase neutra, ou seja, 2 DPS, de 275 volts, 45 kA. E a nossa entrada aqui é fase neutra e terra. Tem duas fases, não. Estou só fazendo a retificação do que tem pronto, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 16 milímetros, que é a fase. Aí o neutro representa dentro de parênteses e mais o terra de 16 milímetros. Então, uma fase de 16, mais o negativo de 16 e mais o terra de 16. Vejam, pessoal, o disjuntor geral, eu vou colocar igual o disjuntor geral do lado de fora. Tá? Não tem sentido eu colocar menor. Então, 70 amperes também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui a fazer. Só posso dar uma diminuída nisso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu só conferir no projeto, pessoal. Fase neutro e terra, 16. Pronto. Nosso quadro de disjuntores é isso aqui. Tá vendo que agora não tem mais dificuldade. O problema da gente era calcular. Fez os cálculos, agora é somente montar.
Não, eu parei de falar. Tá ouvindo direito, Márcio? Se tiver ruim, se não tiver me ouvindo, saia, entre de novo rapidinho que eu espero. É, então a internet dele. Dá um zoom em que parte? Mas se eu der aumentar mais aí, vocês vão perder parte dele. Eu vou pegar então a parte útil, tá? Tentar pegar ele na parte que realmente vai interessar agora. Melhorou? É, Márcio, aí tá complicado, viu? Tá só com você o problema, a velocidade da sua internet. Aí você tenta, o que você perdeu, tenta ver amanhã de novo, né? Assim que acabar aqui, eu já baixo os vídeos e já disponibilizo. E aí, pessoal, podemos seguir? Dá mais um tempo aí para vocês fazerem.